Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Assim como estão, abram suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 1. Versículo 4 ao versículo 9. Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 9. Diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluias. Jeremias tinha aproximadamente 20 anos, quando Deus o chamou para ser profeta. Jeremias era um jovem solitário, desprezado pelos seus amigos, pela família e pela sociedade. Mas mesmo diante de tantas dificuldades, Jeremias foi determinante e foi um dos maiores profetas da história. Ilquias, pai de Jeremias, era um sacerdote. Ilquias queria que Jeremias também fosse um sacerdote. Porém, a chamada de Deus ardia no coração de Jeremias. Eu creio que todos nós temos uma chamada e que o fogo do chamado de Deus arde em nossos corações. Jeremias, ele a princípio não queria ser um sacerdote. O pai queria muito que ele fosse, mas pelo chamado ele decidiu cumprir a chamada de Deus. Os elementos do sacerdote, ou seja, o que um sacerdote fazia, era praticamente cumprir as leis, era cumprir instruções, enquanto que um profeta, ele não sabia para onde ia, ele não sabia o que iria falar, e ele também não sabia para quem iria falar. Os aspectos do sacerdote, dentro dos aspectos do sacerdote, eles também analisavam e praticavam elementos externos, como sacrifícios pacíficos e rituais para purificação e para preservar o passado das pessoas. Enquanto que um profeta, ele analisava os aspectos internos, ou seja, ele dava ênfase ao coração, ao que a pessoa precisava mudar no seu interior, para que ela mudasse as atitudes do presente, para que ela tivesse um futuro. Mudar as atitudes e condutas do presente, para que elas tivessem um futuro. Nessa parte introdutória, nós já aprendemos uma coisa. Muitas pessoas gostam e querem mudar o seu estereótipo exterior, Muitos andam bem arrumadinhos ou com uma roupa de grife, mas escondido começam a pecar contra o Senhor. Enquanto um profeta, ele não sabe onde vai estar e nem para quem vai falar. O profeta, ele analisa o coração. Jeremias, em todas as vezes quando ele ia fazer uma profecia, ele não sabia para quem ia falar, não sabia onde iria estar, mas ele sempre pregava para que a conduta das pessoas fossem mudadas. Hoje nós precisamos de fato mudar o nosso presente, mudar as nossas condutas do presente para que nós tenhamos um futuro. Jeremias, ele tinha dúvida quanto ao seu chamado.
ele se sentia incapaz. Muitos de nós nos sentimos incapazes enquanto o que Deus quer por nós. Todos nós temos um chamado, e nós muitas vezes nos sentimos incapazes, né? Nós temos dúvida quanto ao que Deus quer para a nossa vida. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 1, ele fala sobre a responsabilidade do ministério. Ele faz a seguinte pergunta: quem, pois, é suficiente para essas coisas? Quem, pois, é suficiente para pregar? Quem, pois, é suficiente para ser um pastor? Quem, pois, é suficiente para ser um cantor? Quem, pois, é suficiente para ser um intercessor? No capítulo 3, ele responde a sua própria pergunta: não que por nós mesmos sejamos capazes de alguma coisa. Pelo contrário, nós não somos capazes de nada, porque a suficiência, ela vem de Deus. A suficiência, ela vem de Deus. Muitas vezes nos sentimos incapazes até de subir aqui e falar alguma coisa, porque realmente a gente fica com frio na barriga. Mas você é capaz, você sabe o chamado que Deus tem na sua vida. Então cumpra o chamado de Deus na sua vida. Você é capaz, não se sinta fraco, não se sinta pequeno. Não tenha dúvida do que Deus quer fazer na sua vida. Aleluias. No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 29, diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Aleluias. Muitos de nós nos sentimos desprezíveis, nos sentimos vis e incapazes de fazer a obra de Deus. Esses dias eu estava passando por uma rua e o Espírito Santo me tocou. Tinha um homem do outro lado. O Espírito Santo falou: vai lá e prega para ele. Eu simplesmente continuei caminhando e fui para casa. Cheguei em casa, eu ajoelhei e pedi perdão para Deus. Muitas vezes a gente está de joelho, orando: Deus, me usa. Deus, me usa, me usa. E quando Deus coloca para você ser usado, você foge. Todos nós temos um chamado, e nós devemos cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Aleluias. Essa palavra direcionada a Jeremias, ela serve para cada um de nós. Se vocês pararem para pensar durante 5 minutos o quanto Deus cuidou de você desde o ventre da sua mãe, 5 minutos vai ser pouco. Porque Deus, ele sempre esteve contigo. Ele sempre cuidou de você nos mínimos detalhes. E qual é a nossa gratidão para Deus? Deus, ele te chamou para ser profeta. Deus, ele te chamou para ser profeta. Deus quer que você cumpra o chamado dele na sua vida. Mas como? Eu peço para Deus para me usar, mas quando aparece a oportunidade, você foge. Qual o segredo então? Eu tenho chamado, eu tenho fogo no meu coração, arde o fogo no meu coração para cumprir o chamado de Deus na minha vida. Mas você está disponível para ir? Você está disponível para pregar a palavra de Deus, para cantar, para louvar? Você está preparado? O segredo é estar disponível, porque todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. E se você estiver disponível, Deus vai te usar de uma forma sobrenatural. Aleluias. Jeremias era conhecido como o profeta chorão. Alguns estudiosos também o conceituam como
um profeta perseverante. Diante de todas as dificuldades que Jeremias passou, todas as necessidades, diante de todos os problemas, todas as tempestades, Jeremias ele não desistiu. Jeremias ele não desistiu. Eu sei que entrou uma pessoa aqui nessa noite, ou está assistindo pela internet, que hoje ela pensou em desistir. Mesmo diante das dificuldades que você estiver passando, mesmo diante dos problemas, das necessidades, Deus manda te dizer nessa noite: não desista, não desista, não desista. Aleluias. Para concluir, sei que não é fácil cumprir o chamado de Deus na nossa vida, devido a esses problemas, devido às necessidades, devido às correrias do dia a dia. Muitas vezes as pessoas saem de casa cedo para ir para a faculdade, depois para o trabalho, chegam em casa cansado. E como vai orar? Como vai ler a palavra, estudar a palavra? Deus te chamou para ser profeta. Ele entende a sua situação e eu tenho certeza que se você se dedicar um pouquinho, Ele vai te usar de uma forma sobrenatural. Porque a capacidade, ela vem de Deus. A capacidade, ela vem de Deus. A suficiência, ela vem de Deus. Você pode achar que não pode, que não consegue. Mas quando você pegar o microfone, ou começar a louvar, ou começar a pregar para alguém na rua, Deus vai colocar as palavras na sua boca. Porque a capacidade vem de Deus. Aleluias. No livro de Gênesis, capítulo 1, diz que as águas produziram os peixes. Diz que a terra produziram as plantas. E diz que Deus criou e fez o homem. Ou seja, os peixes vieram da água, as plantas vieram da terra, e o homem veio de Deus. Se o peixe ficar longe da água, o que acontece? Ele morre. Se a planta ficar longe da terra, o que acontece? Ela morre. E se o homem ficar longe, distante de Deus, o que acontece? Ele morre espiritualmente. Deus está falando nessa noite: cumpre o chamado de Deus na sua vida. Fique disponível e não desista. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.